Eu não creio. Eu acho que os prompts só irão melhorar à medida em que quem elaborar esses prompts melhorar. Nesses aspectos que a gente colocou ali atrás. Conhecimento do negócio, capacidade de expressão, certo? Não existe mágica aí não, tá? Não tem mágica, né? Não tem. Eu pelo menos desconheço, certo? Você acha que em algum momento a inteligência artificial, ela pode desenvolver esse prompt? Veja, muitas dessas inteligências artificiais, dessas mais simples que nós temos mencionado aqui, quando elas te respondem a uma questão, quando você pede para ela criar um texto, ao final ela já te dá algumas sugestões. Você quer saber mais alguma coisa sobre esse assunto que você perguntou? Eu sugiro que você dê uma olhada também em tal lugar. Normalmente é um site que você dê uma olhada em tal lugar, porque lá existem mais informações sobre esse tema, mas que não estavam embutidas na sua pergunta. Então, a capacidade de inteligências artificiais nos ajudarem, eu acho que tende a crescer. Os pessimistas enxergam isso de uma forma mais catastrófica, né? A inteligência artificial vai passar a te controlar no sentido de dizer o que você vai fazer. A inteligência artificial vai dominar o mundo, enfim. Mas eu creio que este tipo de evolução da inteligência artificial, te fornecendo sugestões, etc., tende a melhorar, porque ela vai melhorar à medida em que nós a usamos mais, certo? Ela aprende, né, com a gente. Ela aprende, exatamente. Porque eu já teve casos, Oswaldo, que eu fiz uma pergunta para ela e ela me respondeu errado. Sim, aí eu falei, senhor ChatGPT, o senhor me respondeu equivocadamente, né? E eu brincando, porque eu brinco muito, né? Eu gosto de conversar com ele, eu passo maluco, né? De conversar para ver o que ele... Eu vou provocando, sabe? Ele me responde uma coisa, eu falo, mas eu contra-argumento. Eu falo, mas escuta, e esse ponto aqui, você não deveria ter incluído? Não, peço desculpas, você tem razão. E aí ele meio que refaz a resposta. É uma coisa muito impressionante isso, né? Exatamente. Inclusive, quando uma inteligência artificial te responde alguma coisa erradamente, nós chamamos a essa resposta errada de alucinação. E existem alguns casos clássicos de alucinações de inteligência artificial. Um deles aconteceu comigo mesmo. Logo que o ChatGPT começou a funcionar, eu perguntei ao ChatGPT quem eu era. E ele me respondeu em 2 parágrafos. Se a minha mãe tivesse viva, ela ficaria muito feliz, porque o meu currículo melhorou a beça. Mas você colocou teu nome. Eu sou Vivaldo José Breiternitz. Não, eu sou não. Quem é Vivaldo José Breiternitz? Quem é? Tá. Então, ela me respondeu em 2 parágrafos e eu até usei esse exemplo. Eu grifei, eu coloquei em vermelho aquilo que era mentira e deixei em preto o que era verdade. Mais da metade do que ela escreveu era mentira. Ela disse que eu tinha escrito alguns livros que eu não escrevi, que eu estudei em alguns lugares que eu não estudei, que eu trabalhei em alguns lugares que eu não trabalhei, certo? Então, é um exemplo muito clássico logo no início que eu uso até hoje para mostrar, olha, pessoal... E da onde que ela puxa esses dados equivocados? Ninguém sabe, porque ninguém conhece o algoritmo, é um segredo o algoritmo, né? Eu desconfio, nesse caso específico, que ela recorreu aos dados de um primo meu. Esse meu primo é um cientista da área de computação, trabalhou nas grandes big techs no exterior, projetando chips, etc. E ele tem o mesmo sobrenome que eu, certo? Nós temos mais ou menos a mesma idade. Então acho que ela foi... Esses 2 caras são um só. Eu acho. Eu não sei se... A gente não consegue dizer isso com certeza. Então acho que foi daí que veio. E teve um caso que ficou muito conhecido, porque foi na imprensa. Logo que o Gemini do Google foi lançado, um jornalista, me parece, inglês, enfim, não era brasileiro, pediu que a inteligência artificial gerasse imagens de soldados do exército nazista. Eu lembro disso. Em 1943. E ela produziu uma série de imagens, tinha inclusive um soldado preto. Evidentemente, os nazistas, extremamente racistas como eram, não iam deixar um homem negro vestir a farda do seu exército, e ainda sugeria, nessa altura do pescoço, a existência de uma condecoração, a Cruz de Ferro, que evidentemente os nazistas não dariam para um camarada que não fosse um, entre aspas, ariano, né? Além disso, nesse mesmo caso, ele gerou imagens de mulheres com a farda do exército alemão, mulheres de traços orientais.
Esse negócio virou um escândalo a ponto do Gemini, o Gemini, tirar essa funcionalidade do ar por alguns meses. Então, aqui já cai volta uma recomendação que a gente faz ao pessoal que está conosco. Use a inteligência artificial, mas cuidado. Se certifica, né? Muito cuidado. Se você me permitir, eu queria colocar mais 2 ou 3 casinhos aí. Claro, muito por favor. Ligados a isso. Nós sabemos que nos Estados Unidos, os resultados que um aluno obtém no ensino médio são fundamentais para a admissão numa universidade de bom padrão, né? E um sujeito, eram 2 alunos em realidade, fizeram um trabalho de inglês numa high school. O uso de inteligência artificial era permitido desde que os alunos mencionassem que estavam usando inteligência artificial. Eles não mencionaram. E o trabalho que eles entregaram mencionou alguns autores e algumas obras que não existiam. E o colégio deu uma nota rasíssima para o indivíduo que prejudicaria a entrada dele na universidade. A família foi à justiça e a justiça deu ganho de causa ao colégio. Quer dizer, uma falha desse tipo pode ter custado a ida para uma universidade de ponta. Pode ter, não sei como é que o assunto terminou. Na semana passada, é a segunda vez que eu vejo acontecer isso. Um advogado apresentou uma peça a um tribunal mencionando casos que eram próximos ao que ele estava defendendo. E o tribunal, o juiz, descobriu que aqueles casos que ele mencionou não aconteceram, não existiram. Caramba! Esse advogado foi multado em $15 mil, e isso é uma mancha terrível no currículo dele, né? E agora, um pouco mais na linha do humor, teve na imprensa, nessa semana, alguns casos de pessoas que estão levando a determinados profissionais imagens geradas por inteligência artificial e pedindo que determinados profissionais façam determinadas coisas de acordo com aquela imagem. Uma delas era uma modista, uma moça que ia se casar e pediu um vestido de noiva que a inteligência artificial projetou. A modista falou: olha, minha amiga, as leis da física são implacáveis, isso não vai parar no teu corpo, o vestido vai cair, né? E a fulana acabou se afastando, procurou outra alternativa, não sei qual foi. Mas a modista dizia: quem fizer um vestido daquilo é possível fazer, mas ele não vai parar no corpo de ninguém, certo? Um outro caso similar, cortes de cabelo. Tem gente levando imagens de si próprio com certos cortes de cabelo gerados por inteligência artificial, que o cabeleireiro diz: pô, é impossível fazer esse tipo de coisa com o teu cabelo. Quer dizer, o pessoal está aproveitando a IA para criar formas, né? Mas na prática... E o pior, então, o mais grave, o mais arriscado, que se o sujeito cair na mão de um profissional com um nível de ética meio fraco, pessoas têm levado rostos de si próprio alterados por inteligência artificial, pedindo a um cirurgião plástico: olha, eu quero um nariz assim, eu não quero o nariz atual, eu quero que você mexa nas minhas orelhas, tá? E, segundo a matéria, era impossível fazer esse tipo de coisa com uma cirurgia plástica. Um sujeito com pouca ética podia fazer algo parecido e, de repente, causar uma tragédia na aparência da pessoa. Então, esses, né, são mais alguns cuidados que nós devemos ter ao usar esse tipo de ferramenta, que, como eu disse, é poderosíssima, é muito útil, mas deve ser usada com extremo cuidado ainda.